eu já disse e vou repetir que eu não tenho a pretensão de que vocês saibam tudo de pronome relativo hoje. Porque se o pronome relativo ele exerce função, a gente tem que saber função sintática, sujeito, predicado, objeto e assim por diante. Além do mais, os pronomes relativos, eles introduzem uma oração adjetiva, é período composto. Mas eu quero que vocês tenham a noção de como que isso é usado. Imagine aqui que nós temos duas frases, dois períodos. Comprei o relógio, você precisava do relógio. Nessas duas frases, nós temos a repetição do substantivo relógio. É engraçado, porque isso fica parecendo texto de quinta série, não é? Eu conheci o rapaz era legal, o rapaz se chamava João, o rapaz tinha 10 anos. Essa repetição reiterada e cansativa de um substantivo empobrece o texto. Eu poderia, nessa estrutura, evitar a repetição usando um pronome pessoal, por exemplo, que nós já estudamos há um tempo. Eu poderia dizer que eu comprei o relógio e você precisava dele. Ora, imaginem só, evitei a repetição de relógio. Eu comprei o relógio, você precisava dele, se dele substitui, retoma relógio. Acontece que essa substituição apenas evita a repetição. Essa substituição não faz com que dois períodos independentes tornem um só. Se eu quiser, além de evitar a repetição, evitar essa fragmentação do texto, essas frases curtinhas, eu posso usar o pronome relativo. Porque o pronome relativo, além de substituir um antecedente, um termo anterior, ele relaciona duas orações. Ele pega dois períodos independentes e os transforma num período único, em um só. Daí eu vou dizer para vocês que eu reconheço que relógio está repetindo nas duas estruturas. E eu quero evitar essa repetição. Além de evitar a repetição, eu quero relacionar os dois períodos num só. Então vamos entender lá. Vamos imaginar que eu quero evitar a repetição, que eu quero substituir o segundo relógio. A primeira oração eu vou manter intacta. Comprei o relógio que você precisava. Ora, imaginem só. Comprei o relógio, eu só copiei a oração. Coloquei o pronome relativo o que e continuei a outra oração. Comprei o relógio, era a primeira, coloquei o que e você precisava. Veja que o segundo relógio sumiu. Vamos confirmar se esse pronome relativo ele foi bem utilizado? Esse que substitui relógio. Ora, o relativo que é um relativo básico, ele pode substituir pessoa, coisa ou lugar. Relógio é coisa. Portanto, não há problema nenhum. Vou dizer para vocês que o que é o meu relativo, e se eu fosse dividir esse período em duas orações, eu dividiria aqui. Cuidado, esse traço que eu estou fazendo aqui não é o mesmo traço que a gente tinha usado até a aula de hoje. Até a aula de hoje, nós tínhamos trabalhado apenas com período simples, com uma oração só. E quando eu fazia a divisão dessa oração, eu fazia em sujeito e predicado. Aqui não. Aqui eu estou dividindo um período composto com mais de uma oração em duas orações. Eu estou dividindo aí, comprei o relógio a primeira oração, que você precisava a segunda oração. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, nós já temos uma noção de oração. Tudo bem que a gente não aprendeu sintaxe, mas eu disse para vocês que quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Comprei é um verbo, precisava outro, duas orações. Vamos ver que bonitinho. Comprei o relógio que você precisava. Esse pronome relativo que substitui um antecedente relógio e relaciona duas orações. Comprei o relógio a primeira oração, que você precisava a segunda oração. Agora, além de confirmar se o que substitui um antecedente relógio e se está tudo ok, eu tenho que lembrar de uma coisa. Já que o pronome relativo substitui um substantivo, eu disse para vocês que ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunta de nominal, adjunta adverbial. Qualquer função que o substantivo exerce, o pronome relativo pode exercer. Eu acho engraçado que a tendência natural do aluno é achar que o pronome relativo é objeto indireto. Ou objeto direto, é achar que é complemento verbal. Todo aluno acha que pronome relativo é sinônimo de complemento verbal. Vai no verbo, vê se tem preposição e coloca antes do pronome. Tudo bem, isso pode até acontecer, mas pode. Pronome relativo pode ser qualquer coisa, qualquer função que o substantivo exercer, o pronome relativo também poderá exercer. Vamos entender aqui que esse que, será que esse que vai ser preposicionado? Será que esse pronome relativo será precedido, antecedido de preposição? Ora,
Euzinha, na prova, se eu fosse fazer um concurso, eu faria assim. Eu lembraria que o que substitui relógio. Então aí eu faria substituição e leria a oração na ordem direta. Você precisava do relógio. Na hora que eu tirei o que e coloquei relógio no lugar, apareceu uma preposição antes do substantivo. Você precisava do relógio. Se o relógio é substituído por quê? O que sobra aí antes do substantivo? A preposição. A preposição que aparecer antes do substantivo é a que vai aparecer lá em cima, antes do pronome. Dessa forma, você precisava do relógio, o que substitui o relógio. Fechou. Antes do substantivo apareceu do, que é a contração da preposição de, mais o artigo o. A preposição que aparecer antes do substantivo é a que aparecerá antes do pronome. Comprei o relógio de que você precisava. Alguém pode perguntar, professora, se eu quiser, eu posso tirar essa preposição? Pode não. Ah, professora, mas eu achei tão bonito, comprei o relógio que você precisava. Problemas. Bonito ou feio não me interessa. O fato é que, se o que substitui relógio lá em cima, o relógio é antecedido da preposição, o que também será antecedido da preposição. Lá na frente nós vamos aprender que esse que é objeto indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Mas não é meu interesse saber disso agora. Eu quero só que vocês guardem isso. Substitui o elemento. A preposição que aparecer antes do substantivo, se aparecer, é a que aparece antes do pronome. Tranquilo, não é? Alguém pode me perguntar, professora, se eu quisesse, eu poderia usar o pronome relativo qual? Claro. Onde você pode usar o quê? Você pode usar o qual. Aí ficaria, comprei o relógio do qual você precisava. O qual é o pronome. A preposição de apareceu, coloca antes desse pronome. Tranquilo demais, não é isso? Nós poderemos, inclusive, fazer a outra substituição. Você precisava do relógio que comprei. Responde aqui para mim. Nessa estrutura, a primeira frase, a primeira oração, ela que foi substituída. Lembra que eu escrevi assim, eu comprei o relógio, você precisava do relógio. Agora, a substituição foi na estrutura, foi na oração do verbo comprar. Ora lá, vamos ver o que é o pronome relativo. Vou dividir. Você precisava do relógio, a oração está completa. Esse que, pronome relativo, substitui relógio. Tudo bem. Pronome relativo que pode substituir qualquer elemento. Vamos ver lá? Comprei o relógio. Apareceu preposição antes do substantivo? Não, esse o é artigo. Se não apareceu, não aparece antes do pronome. Nós vamos saber lá na frente que esse que é um complemento verbal objeto direto. Podem ser, na verdade, outras funções podem acontecer. Pode ser que os pronomes relativos, eles sejam sujeitos, predicativo, mas nessas duas construções, na primeira oração ele era um objeto indireto, na segunda estrutura ele era um objeto direto. Não é interessante para mim que vocês saibam o nome agora. O que você tem que saber com a aula de hoje? Primeiro, que o que substitui relógio. Fechou. Segundo, que esse que, na hora que eu tiro e coloco o substantivo, se aparecer a preposição vai para antes do pronome. Se não aparecer, não acontecerá antes desse pronome. Até então, já sabemos usar o que. Vamos continuar com outros pronomes.